Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da oitava da Páscoa, dia 15 de abril. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 20, versículos de 9 a 15. Naquele tempo, depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu a Maria Madalena e a enviou para que fosse aos seus discípulos e anunciasse que ele estava vivo. Maria foi até os discípulos que se encontravam em luto e chorosos e anunciou que o Senhor estava vivo, mas eles não acreditaram. Depois o Senhor se manifestou a 2 dos discípulos enquanto caminhavam para o campo. Eles retornaram até os outros e também anunciaram tudo o que tinha acontecido e que o Senhor estava vivo, mas eles também não quiseram acreditar. Assim, Jesus apareceu então aos 11, repreendeu a falta de fé e a dureza de coração deles. E depois disse-lhes: Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda continuamos a experimentar a força do ressuscitado nas suas primeiras aparições. E se tem uma coisa que nós não podemos negar, é que a força que impulsiona alguém a anunciar o Evangelho e dar testemunho sobre Jesus de Nazaré é fazer a experiência de que Ele está vivo, de que Ele não é somente um vulto do passado, que Ele não é somente uma memória do passado, mas que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e que Ele vive em nós. Por isso, Jesus ressuscitado hoje se manifesta primeiro a Maria Madalena e a envia até os irmãos que estão de luto e chorosos, mas com os corações duros, incapazes de crer. E ela anuncia para eles: o Senhor está vivo. Mas diz o nosso texto, eles não deram crédito a ela, eles não acreditaram nela. O ressuscitado então se manifesta depois a 2 dos seus discípulos que estavam indo pelo campo. Eles também fazem a experiência de Jesus ressuscitado, retorna a Jerusalém e comunica aos demais irmãos que o Senhor está vivo. Mas mesmo assim, eles também não acreditaram. Eles conviveram com Jesus, eles permaneceram com Ele, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, mas as suas inteligências ainda estão obscurecidas, tanto pelo escândalo quanto pela dor. Meus irmãos e minhas irmãs, não basta ser mestre em Israel para anunciar o Evangelho. Quando nós evangelizamos e quando nós anunciamos o Evangelho, não é um conteúdo acadêmico que nós estamos comunicando, não é um corpo doutrinário que nós estamos comunicando, mas o que nós somos chamados a anunciar nesse momento é a força viva do amor do ressuscitado. E para isso, infelizmente, faz-se necessário que a pessoa tenha feito esta experiência na sua vida, este encontro em sua vida. Caso contrário, todos nós não teremos nem credibilidade e nem força espiritual para anunciar e proclamar que o Senhor está vivo em nosso meio. E é muito interessante nós observarmos porque depois de todas as catequeses, depois de todos os cursos acadêmicos sobre a nossa fé, nem todos conseguem fazer esta experiência do Senhor ressuscitado. O Senhor se manifesta de modo diferenciado na vida das pessoas. A todos os cristãos, o Senhor se manifesta de um modo. Aqueles que são convocados para a vida religiosa consagrada, o Senhor também se manifesta de um outro modo, numa outra intensidade. Aqueles que são convocados para o sacerdócio, o Senhor também se manifesta de um outro modo e numa outra intensidade. De tal modo que a manifestação na vida de um rapaz que é convocado pelo Senhor para ser um sacerdote, um presbítero, é diferente da vida daquele que foi chamado a ser consagrado religioso ou religiosa, ou daquele que foi consagrado no batismo. O batismo é a porta de entrada para todas as vocações, mas é preciso que o coração esteja ardendo de zelo, ardendo de amor, para que os pés possam se colocar a caminho.
Hoje nós encontramos Maria Madalena com o coração ardente de amor, porque ela viu o Senhor. E ela vai comunicar aos discípulos que se encontram mergulhados no luto e no choro. E eles não acreditam na palavra dela. Eles não acreditam no testemunho dela. O Senhor então se manifesta a 2 discípulos que estão voltando do campo. Os seus olhos se abriram, eles reconheceram o Senhor, retornaram até Jerusalém, comunicaram aos irmãos que eles haviam visto o Senhor, mas mesmo assim os irmãos também não deram crédito, não acreditaram nele. Agora é Jesus que se manifesta aos 11. É Jesus que faz uma advertência. É Jesus que chama a atenção deles para a dureza de coração e para a descrença. Meus irmãos e minhas irmãs, a festa da Páscoa quer cuidar de mim, zelar de mim, cuidar de você, zelar de você, para que a gente também não venha cair na nossa vida espiritual com um coração descrente, para que a apostasia da fé não venha criando raízes profundas em nossos corações, porque infelizes de nós, se nós não conseguirmos mais enxergar o Senhor, infelizes de nós, se nós não conseguirmos mais ouvir o Senhor, infelizes de nós, se nós não conseguirmos mais sentir a presença do Senhor, porque isso é condição sem a qual nenhum de nós conseguimos evangelizar. Por isso Jesus hoje adverte os seus discípulos para a descrença e a dureza de coração. Mas mesmo assim, o Senhor confia a eles uma missão muito importante que é dada a mim e a você também. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho não é anunciar um corpo doutrinário, não é anunciar um conteúdo acadêmico, mas é anunciar uma força impulsionadora que aconteceu em minha vida e que modificou o meu modo de pensar, e meu modo de agir e o meu modo de sentir. E isso é a força da ressurreição. Logo mais às 18h30, estarei celebrando na comunidade do Jardim das Oliveiras e às 20 horas na comunidade São José da Bela Vista. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. E daqui do Santuário de Nossa Senhora dos Anjos, na cidade de Tambacuri, Minas Gerais, santuário que tem como missão propagar o perdão de Assis ou a indulgência da Porciúncula. Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Pai e Rei Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes dos céus, junto ao vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz e bem.